Oi, eu sou a Tami, seja muito bem-vindo a mais um vlog aqui no canal. Essa semana eu tô um cadiquinho atrasada. Hoje é quinta-feira, então era pra eu ter começado a gravação dos vlogs lá na segunda, mas foi uma semana corrida, então vem que eu vou te atualizar de tudo que tá rolando. Primeiro, semana passada eu falei que tava cheia de coisa pra fazer, bordado, manta, cropped de lançamento, né? Não falei que cropped era uma peça de lançamento. Vocês podem ver que eu já estou vestindo ela. Então, ontem foi dia de lançamento do cropped belly, que é essa lindeza aqui. Ó, é um croppedzinho todo de quadradinho. A alça dele tem uns detalhes aqui de amarração, ó. Tem uns sachês pendurados e eu tô batendo no microfone. Deve ter dado um barulhão aí pra vocês. Enfim, foi o lançamento do cropped de ontem. Vou deixar algumas fotos aqui pra vocês passando enquanto eu vou falando. É um cropped inspirado na personagem Belly do Verão que Mudou Minha Vida. Esse cropped aqui é um cropped que ela usa na primeira temporada. Eu já assisti essa série desde fevereiro, se eu não me engano, ou janeiro, por aí. E eu tinha gostado muito. Eu sou uma senhora, uma jovem senhora que ama séries adolescentes. E enquanto eu estava assistindo, eu percebi muitos crochês na série, na primeira e na segunda temporada. E quando acabou a segunda temporada, eu não me contentei em não saber o que ia acontecer. Então eu comprei o livro, e na verdade eu ganhei o livro do meu marido, e eu li os três livros e foi isso que me deu aí a minha ressaca literária, que no vídeo da banca literária eu vou falar para vocês melhor. Mas enfim, já tem um tempo que eu tô querendo fazer alguma coisa dessa série, e agora está lançando, né, o os capítulos toda quarta-feira da terceira e última temporada. Então, para acompanhar aí o lançamento de mais um capítulo que foi ontem, eu fiz o cropped belly e já tem alunas adquirindo. Então, se você também quer aprender a fazer esse cropped, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Então, de semana passada, que eu falei que eu ia finalizar, eu finalizei o cropped. Então, ele está lindo, está bonito, fotos foram feitas, vocês já viram. E sobre o resto das coisas, estão do jeito que estavam. Pois é, eu não consegui mexer nos bordados, nem finalizar os bordados, ou continuar aquele que eu falei que havia começado, mas semana que vem esse vai ser o meu foco. Por hoje, quinta, ainda preciso gravar uma aula do Cropped, que ontem eu gravei no tablet e eu achei que tinha gravado a aula e não tinha gravado, então ficou faltando uma aula de explicação. Eu gosto muito de fazer aulas de explicação técnica, que são aulas onde eu sento com você, desenho tudo que tem que ser feito, te explico como que eu vou fazer, para quando você for ver a videoaula mesmo do que eu estou fazendo, você já ter aquele entendimento de que a Tami fez isso por conta disso, ela fez isso desse jeito porque ela quer atingir esse objetivo. Então isso também, na minha opinião, desbloqueia vocês para quando vocês forem criar as peças de vocês, vocês pensarem, ah, se eu quiser fazer uma coisa assim, eu posso utilizar o jeito que a Tami fez aquela peça, porque vai dar o resultado, porque eu já entendi o que funciona por trás, entendeu? Qual é o porquê daquilo. Então eu gosto muito dessas aulas e ficou faltando uma, que é a dos botões, do como eu coloquei os botões, né? Essa aula tá lá, mas por que eu coloquei assim, como que eu utilizo, né, matemática para poder colocar eles de um jeitinho que fiquem realmente separadinhos, certinhos e não fique um maior que o outro. Então tá faltando só essa aula que eu vou gravar daqui a pouquinho e colocar lá. E por hoje vai ser isso, esse vlog e manta literária. Eu preciso atualizar a manta, faltam ainda. Eu falei que faltava poucas carreiras, mas eu me enganei. Faltam cerca de mais 15 carreiras, porque faltava mais 8 carreiras da cor cinza. E eu não tinha visto que embaixo mudava de cor. Tinha uma troca de cor ali e eu contei só as cinzas que estava faltando e não contei debaixo daquela troca de cor. Então tá faltando mais ou menos aí por volta de umas 15 carreiras e eu preciso agilizar isso porque já era para ter feito essa atualização há muito tempo já. Era para ter lançado sexta-feira passada e não rolou. Então eu não vou prometer que vou fazer isso amanhã, mas para segunda-feira eu quero ela pronta para eu poder gravar na segunda-feira a atualização.
Então é o meu objetivo. Eu vou ter sexta, hoje, sábado e domingo para fazer essas carreiras com tranquilidade. Vou me dar um tempo, porque eu sei que eu fico esgotada depois do lançamento. Ainda tem que criar conteúdos lá pro Instagram. Gente, tem muita coisa para fazer ainda. Mesmo não fazendo. E segunda-feira eu vou focar nos bordados. Vou focar em terminar o bordado daquele do mapa e finalizar todos até o final da semana. E dar início à produção do romper, que eu falei com vocês que eu vou fazer no Cleia duplo branco. Fora isso, eu tô com alguns projetos em mente de um Crochetando Juntas. Então, tem uma peça que eu já fiz desde 2023. Na verdade, tem duas peças que eu fiz desde 2023. E uma delas eu fotografei, aproveitei para fotografar no dia que eu fui fazer as fotos do Croca de Belly. E eu fotografei ela também. E eu pensei em fazer um projetando juntas. Eu tenho tenho um fio aqui em casa, eu tenho Netuno da Círculo, marrom, vou deixar a fotinha dele aqui para vocês verem. Eu tenho esse fio aqui em casa, que eu comprei para fazer um suéter com meu marido, e não rolou. Eu ia fazer de tricô e desistir da ideia, porque não estava ficando legal, eu estava usando fio duplo e eu não queria isso, eu prefiro fazer com um fio que seja já mais grosso. E eu tô pensando em utilizar ele para fazer essa receita que eu já tinha feito em 2023. Na minha original, eu usei um fiozinho de bebê, que foi o que é Amor da Pinguim. Mas eu não quero comprar. Tava tocando um alarme. Eu não tô querendo comprar fio para poder refazer, porque como é um fiozinho de bebê, demora pra caramba. É, eu tô pensando em usar esse Netuno, mas eu quero estruturar melhor esse projetando juntos, então quando eu tiver estruturado melhor, eu volto aqui para falar com vocês. Por enquanto está aqui, mas precisa sair daqui e ser algo realmente viável de fazer. Ah, sábado eu também tenho que ir lá no Sesc fazer oficina de bordado. A minha bolsa está quase pronta, na verdade só faltam as frases agora, só que a gente estava bordando lá com uma agulha de costura muito grossa e fio de crochê. Se eu não me engano, a gente estava bordando com fio ônibus. Parecia muito, era muito grosso o fio. E eu não estou acostumada a bordar sem bastidor também. Ainda mais numa peça que tem fundo, né? No caso, eu não posso passar de um lado para o outro no tecido. Eu tenho que fazer dentro da bolsa. Então já é um pouco mais complicado. E eu vou levar então o meu material para fazer com o meu material sábado. Eu vou levar a minha meada, eu vou levar a minha agulha. Eu quero fazer com a frase um pouco mais fina, uma agulha mais fina. É isso. E amanhã, sexta-feira, tem clubinho do crochê. Eu ainda não sei se eu vou para casa da minha cunhada. Normalmente a gente faz lá, ou se eu vou encontrar a minha amiga no Sesc. Normalmente a gente faz nós três na casa da minha cunhada, mas a minha cunhada ainda está no processo de mudança, ainda está ajeitando as coisas dela. Então é possível que essa semana a gente se encontre só no Sesc mesmo. E eu vou gravar um pouquinho para vocês também dessas minhas saídas. Falei, e é isso. Bora para o próximo dia. Agora eu vou o quê? Vou gravar a introdução da aula que eu falei que eu tenho que fazer, né? Para postar hoje ainda. Postar alguma coisa no Instagram, no TikTok. Vou postar aqui também o Reels Reels não, né? Que aqui é short. Uns shorts do próprio de Belly. E focar na nota literária. Eu acabei de assistir o episódio de ontem, porque ontem eu não consegui assistir. Mas eu acabei de assistir e, gente, cada vez que eu assisto um episódio dessa temporada, eu fico tão feliz por ter lido o livro, porque eles estão focando em detalhes do livro, gente, detalhes. E eu acho tão incrível quanto a autora tá ali na série ajudando e fazendo as coisas, sabe? Porque dá uma diferença danada para quem é leitor e quem se apaixona pela história no livro. E é isso. Eu gostei muito do episódio. Estou ansiosa para quarta-feira que vem. Querendo fazer mais peças. Mas eu preciso me segurar. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu provavelmente não falei nem metade das coisas que eu tenho para fazer aqui. Eu tenho uma encomenda de chaveirinho de cereja que eu estou fazendo desde o início do ano. É uma cliente super querida que me encomendou isso um mês depois que a neném dela nasceu. No aniversário de um aninho. O aniversário de um aninho vai ser em setembro.
E ela me encomendou 20 chaveirinhos de cerejinhas em crochê. Então eu já fiz, né? Óbvio, já deixei tudo prontinho, mas ela mandou mensagem avisando que vai precisar de mais. Então é possível que essa semana eu tenha que fazer mais, e aí eu vou ter que dar uma prioridadezinha, porque o aniversário já tá próximo. E é isso, é isso. Sextou e eu tô como? Irritadíssima. Vou postar um story agora. E o Instagram não tá deixando eu postar? O que tá rolando? Enfim, tô tentando carregar ele aqui. Enquanto eu gravo o vídeo, eu vou ver se, sei lá, ele para de sacanagem com a minha cara. Hoje é sexta-feira e, como eu comentei com vocês, vai ter clubinho. Então, já combinei com as minhas amigas, com minha cunhada. Nós vamos para casa dela depois de tardinha, mas antes eu vou com a minha amiga no armarinho. Eu tenho que procurar uma corrente bem grande. Sabe corrente de bolsa que a gente coloca em bolsa? Mas eu preciso dela bem grande, tipo que os elos sejam mais ou menos desse tamanho. Não sei se eu vou achar. Eu preciso procurar essas correntes e ela também precisa procurar um fio que ela vai fazer um vestido para ir num casamento daqui a uma semana. A minha amiga, ela é sensacional. Ela vai conseguir, eu vou mostrar para vocês quando estiver pronto. É, eu tava crochetando uma manta e eu consegui ontem fazer 10 carreiras, então eu falei que tava faltando 15. Não, não fiz 10, acho que eu fiz metade. Porque agora tá faltando só 7. Tava faltando por volta de 15 a 16, eu não lembro direito, mas ontem eu fiz bastante coisa. Então, tá faltando mais 7 agora, contando com a última, que é a finalização do mês. E eu queria dizer para vocês que eu não tive escolha. Eu realmente estou sendo obrigada a fazer isso. Vocês vão concordar comigo quando eu explicar. Eu vou começar um projeto novo sem ter terminado nenhum dos que eu já comecei. Calma que eu vou explicar. Hoje tem clubinho do crochê e eu não posso levar o meu bordado, porque e se eu sujar o tecido, né? E tem todo aquele negócio gigante que é o meu suporte, enfim. Aí eu não posso levar o bordado porque eu vou andar de um lado pro outro, tem que ser uma coisa pequena. E eu tenho o romper do neném para fazer. Só que é um fio branco, e aí eu vou tomar café, eu vou comer um bolo, aí eu vou acabar sujando a minha mão, e o fio branco pode sujar, e vocês sabem como é complicado trabalhar com fio branco, tem que ter cuidado, tem que estar lavando a mão o tempo inteiro, tem que estar no lugar limpo, aí não dá para levar o fio branco. Aí eu tenho a manta, mas a minha manta é enorme, não tem condições de andar pela cidade com uma manta e mais 8 novelos. Então eu vou ter que começar um projeto novo. E aí eu vou dar oportunidade para esse lindinho aqui, ó, que é o Pitch da Fischer Fios. Deixa eu botar assim, que eu acho que vai ficar melhor. O Pitch da Fischer Fios. Quem me acompanha aqui sabe que eu ganhei uma caixa de fios deles ano passado. E esses fios eu já utilizei no Cropped Baby. Já utilizei também num vestido que eu fiz para minha filha. Cropped Baby tem receita. O vestido da minha filha não tem. Eu usei alguns para fazer laços. E também, essa última receita que eu fiz, o Cropped Belly, eu também utilizei o Alpes, que foi restinho do vestido Cruella. Mas eu acho que veio o preto, acho que veio um novelo de preto do Flora, eu não me lembro. Ou não, ou foi marrom. Agora eu não vou lembrar. Mas foi marrom. Não foi preto, não, foi marrom. E eu fiz o marrom eu utilizei para fazer a roupinha da minha prima, que nasceu, a Cleia. A Cleia, olha só, a Leia. E
é isso. Eu utilizei alguns fios e outros estão guardados aqui. Ah, eu fiz essa blusa branca, só que eu também não fiz receita dela. Ela é uma blusa que eu tenho ó, há muito tempo. Eu faço há muito tempo, já tenho uns 3 modelos dessa blusa. E eu nunca gravei. Eu preciso gravar ela um dia. E eu tenho um projeto há muito, muito tempo, que foi exatamente o projeto que eu mandei para a Fischer quando eu fiz a proposta para ganhar a caixa dos fios, né? Ganhar em termos era para fazer a troca do projeto. Só que o fio que eu queria não tinha. Eu estava precisando usar o Midas, que era o Midas que eu queria para esse projeto. E o Midas, ele, se eu não me engano, saiu de fabricação. E aí eles mandaram a caixa e eu fiz o Cropped Baby pro lançamento do fio Flora. Então, fiquei com os outros fios aqui e não tinha feito aquele projeto que eu tinha combinado, né, que eu tinha combinado comigo mesmo de fazer, que foi um que eu usei para conversar com eles, só que porque não tinham lidas. Só que eu fiquei pensando depois que eu poderia usar alguns dos fios que eles me enviaram, só que foram tipo assim, 2 novelos, então não daria para o projeto. Aí o que eu pensei, eu vou comprar o resto dos fios. Aí eu escolhi o Peach. Aí eu comprei mais uns 3 novelos do preto, porque eu tinha só 2, aí eu comprei 3 e fiquei com 5. Aí eu tenho 5 novelos dele agora e eu vou tentar fazer esse projeto. Não é que eu não queira fazer com Peach, né, naquela época eu não quisesse fazer. É porque eu achava que não ia dar a estrutura que eu queria um fio mais firme. O Midas ele era mais grosso e misturando ele com o Peach ficaria perfeito. E eu pensei em misturar o opaque. Mas aí a peça ia ficar pesada porque eu já fiz uma outra peça assim. Então eu vou fazer só com Peach e vamos ver se vai dar certo. Eu não sei como é que eu vou ensinar, se eu vou ensinar, porque vocês podem ver que é um fio preto e ainda é um fio peludinho. Então a gente sabe que é difícil botar na câmera para vocês verem. E também é um fio bem fininho, olha. Ó. E eu não sei, eu vou dar um jeitinho de pensar, talvez fazer em formato de amostra ou refazer um outro fio. Talvez eu compartilhe aqui com vocês, não sei, mas eu vou começar ele hoje. É um projeto, gente, que já tá na minha cabeça, desenhado no tablet há um ano e meio. Então, eu tenho que começar a colocar esses projetos que eu fiquei pensando há muito tempo para fora, para poder dar ideia para outros projetos. E por hoje é isso. Eu vou crochetar mais a manta, vou sair daqui a pouco. Então, antes eu tenho que dar um jeitinho na casa, tomar um banho, fazer uma comida, deveres de dona de casa. São 8 da manhã e eu tô indo lá pro Sesc fazer a oficina. E ontem eu falei que ia começar a fazer a peça nova e não rolou, porque o fio realmente não vai dar a estrutura que eu quero. Eu testei com flora junto e aí ficou melhor, só que eu não tenho flora preto. Então não vou fazer colorido, quero fazer todo preto. Vou ter que comprar flora preta e não tô podendo comprar agora, então vou deixar para um próximo mês esse projeto. Vou passar um outro que eu tenho na frente. Depois que eu terminar os bordados e também terminar o romper. E agora eu vou lá pro Sesc que tá um frio, tá um russo, chuviscando. Mas vamos lá, que é dia de oficina. E a gente se vê lá no próximo vídeo.